Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a expansão do cristianismo, sobre a filosofia medieval. Bora lá? Então, podemos observar uma relação entre o pensamento religioso e o pensamento político no período medieval. O título de Messias, que significa aquele que foi ungido, tinha um sentido também político. Uma mudança na forma de conceber o Messias vai influenciar profundamente o pensamento ocidental. Explica o sentido da expressão Messias atribuída aos reis e a mudança que esse significado sofreu a partir do pensamento cristão. O título de Messias significa aquele que foi ungido. No contexto religioso, os reis eram vistos como mediadores entre Deus e o povo. Por isso é que os reis podiam ser chamados de filhos de Deus. E o país que governava o reino de Deus. A aclamação de Jesus Cristo como Messias retoma a antiga tradição dos reis. Ele também se permite ser ungido pelo povo. O que o diferenciava era o fato de admitir publicamente que não era um comandante militar ou político e que seu reino não era deste mundo. Sua tarefa era muito maior. Ele pregava a redenção e o perdão de Deus para todos os homens. A antiga aliança entre Deus e Israel fora substituída pela nova aliança que Jesus estabelecera entre Deus e todos os homens a partir do seu sacrifício, do seu sangue. A entrada do cristianismo no mundo greco-romano significou uma grande transformação histórico-cultural. Apesar da grande aceitação da crença cristã entre as massas populares, os cristãos eram perseguidos pelo Estado romano, o que lhes obrigava a criar uma estrutura sólida e organizada como forma de proteção e de sobrevivência. No século III, com a crise do Império Romano, aumenta-se o número de despossuídos em busca de um apoio espiritual, aumentando os seguidores de Jesus Cristo, dificultando essa postura repressiva sobre uma parcela tão significativa da população. No século IV, no ano de 313, o imperador Constantino publicou o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos. Mesmo assim, essa penetração do cristianismo na civilização greco-romana foi um processo lento, pois grande parte da população era fiel aos seus antigos deuses e aos seus cultos, chamados pejorativamente de pagãos. Consideramos filosofia medieval cristã os dois grandes períodos denominados como a patrística dos padres, dos patriarcas da Igreja Cristã, do século I ao século VIII, no Oriente, no Ocidente vai até o século V, VI, e escolástica, que vai até o século XV. Dois momentos históricos marcantes desse período foram a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, e a queda do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Economicamente, a época do feudalismo, no qual a Igreja Católica desponta como força política e cultural, consolidando a sua organização religiosa e a difusão da fé e da doutrina cristã. O advento do cristianismo originou novas concepções de vida do homem e de Deus que desafiaram o pensamento filosófico. Então, considerando as observações sobre a mudança da mentalidade deste período, a que você atribui a dificuldade na aceitação e implantação de novas ideias numa sociedade? Essa penetração do cristianismo na civilização greco-romana foi um processo lento, pois grande parte da população era fiel aos seus antigos deuses e seus cultos, chamados pejorativamente de pagãos. O paganismo, que era doença demoníaca para os cristãos. Toda mudança gera insegurança e medo, acarretando uma série de prevenções no homem, uma espécie de autodefesa, que é natural, que é normal, mas com o tempo foi se consolidando como uma religião predominante no período medieval. Está na vista, até a próxima.